Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido VoaCast, projeto genuíno para levar conhecimento aos nossos parceiros donos de restaurantes, farmácias, pet shop, tudo que tem a logística de entrega e também aos nossos entregadores de alguma forma. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Boa. Vamos começar hoje com um conteúdo bem legal. Espero ter vocês até o fim do vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube e mais uma vez na parceria aqui do meu fiel escudeiro Diego. Boa. Vamos para mais uma Tô nervoso, mas mais um convidado de de peso. peso, né? A mãozinha suada como sempre. Não, tudo bem. Vamos lá. Tô aqui à frente do Miguel da Anyway, Miguel Altieri. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar junto com a gente aqui no podcast. Obrigado vocês aí pelo convite. A Voa é parceira há bastante tempo da Anyway, né? Ricardo, Diego, obrigado. Boa. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. A ideia é bater um papo bem prático para ajudar a aumentar vendas aí de alguma forma. Acho que é o objetivo de toda empresa, e principalmente dono de restaurante ali que sofre no dia a dia e quer saber como é que ele pode trazer mais faturamento, mais vendas pro negócio. Maravilha. Quem não tá vendendo não tá morrendo, né? Exatamente. Boa, então hoje a gente vai começar já com uma pergunta bombástica. Eh, e eu vou mudar também o roteiro. Vou começar já bem previsível. Vou começar com a Metendo pergunta o pé na seguinte, porta. porque o Miguel ele é especialista em iFood, cardápio, né, marketplace e tudo mais, certo? Certo. Legal. Tem algo mais que hoje a Anyway entrega para donos de restaurantes? A N nasceu para ajudar o restaurante a vender mais no delivery, né, de forma mais ampla, Ah, né. não focado no iFood. Temos um produto, vamos dizer assim, um serviço focado dentro do iFood especificamente, cardápio, toda a parte estratégica para alavancar as vendas dentro do iFood, mas a gente olha o delivery como um todo, né. Então a gente tem essa frente também, de venda de delivery fora do iFood. Então, de maneira geral, a gente sempre se resume assim: o restaurante quer vender mais no delivery e ele precisa de 2 coisas, né, tempo para se dedicar a essas vendas e conhecimento. Acho que são 2 coisas que o dono do restaurante muitas vezes não tem. Se ele tem conhecimento, com certeza tempo vai faltar, então a gente entra nesse gap para auxiliar ele nessas 2 frentes aí. Legal. E tu me falou esses dias num evento que estávamos, que vocês não são somente consultoria, e sim assessoria. Qual que é a diferença? Eh, a diferença é que quando a gente criou o produto, que a gente criou a Anyway, a gente tinha muito essa necessidade de alguém que nos ajudasse na prática a resolver essa dor, né, de como que eu configuro da maneira correta o cardápio, né. Existe no mercado muitos cursos, muita metodologia, muito conteúdo, assim como qualquer área, né. Hoje, se a gente abre o YouTube vai ter milhões de conteúdos sobre qualquer assunto. Delivery não é diferente, né, tem crescido muito os conteúdos sobre estratégia, sobre marketing, sobre, iFood, cardápio, engenharia de cardápio e tudo mais. Mas na vida real, o dono do restaurante ele vai para um evento de conteúdo, vamos dizer assim, mesmo que seja presencial, online, ou ele estuda um curso, e quando ele vai para a vida real aplicar, aí falta o funcionário, ele vai ter que ir para a chapa, ele vai ter que ir para o caixa, ele tem fornecedor, ele tem financeiro, ele tem 1 milhão de coisas para resolver, e o iFood vai ficando para depois. A Anyway entra exatamente nesse gargalo. Então, a assessoria, ela é mão na massa, diferente da consultoria que fala o que que você tem que fazer. A gente vai falar o que que tem que ser feito, o dono do restaurante dá o ok e a gente executa por ele. Então a gente executa mesmo dentro do iFood toda a estratégia de cardápio, cupom, frete, toda a configuração para estar alinhado com o que o algoritmo do iFood espera, com o que a gente realmente busca como melhor faturamento, melhor desempenho dentro da plataforma. Boa. E quanto tempo já de estrada? A Anyway está há 4 anos como Anyway, um pouquinho mais na minha jornada no delivery, né, mas eu comecei, como muitas pessoas aí na pandemia, fazendo comida em casa, aquela comida virou uma risoteria com o meu sobrenome, que era Risoteria Família Altieri. Essa risoteria
foi crescendo no delivery, então eu abri mais unidades na casa de outras pessoas, assim como eu na fase da pandemia ali, cheguei a ter 6 unidades. E aquilo despertou muito a veia empreendedora de querer fazer algo grande, de querer realmente ajudar o mercado como um todo. E o primeiro modelo de negócio da Anyway, acho que como aqui a gente tem empreendedores, mas tem pessoas que passam por tudo, né? Quando a gente está empreendendo, sabem que a gente muda a rota, né? Sim. Muitas vezes a gente abre um restaurante pensando uma coisa, vira outra, abre uma empresa, vocês também passaram por isso, né? Começa no modelo de negócio e muda completamente, a gente Famosa também. pivotagem. A pivotagem, exatamente. E a gente começou esse modelo da Anyway tornando restaurantes multimarcas no primeiro momento. Então, basicamente, qual que era a ideia? A gente tinha um restaurante, uma hamburgueria, que tinha capacidade de produção, tinha capacidade ociosa na cozinha, e a gente levava uma marca de comida saudável, de pizza, para dentro daquela operação, como Dark Kitchen. Então, somente uma loja virtual dentro daquela operação. E aí a gente começou a crescer nesse formato, até o ponto que era possível, porque não era um modelo que se mostrou escalável realmente para a gente conseguir chegar em 2, 3, 10 mil restaurantes no Brasil. A gente tinha 30 e aquilo ali era o nosso, vamos dizer, o nosso limite ali desse formato. Só que existia um desafio, depois que a gente encontrava a marca, conectava com o restaurante e abria, que era fazer ele vender mais no iFood, vender bem aquela loja. E aí a gente começou a sentir a dor que hoje a gente resolve, que era: quem pode me ajudar com isso? Tinha muitos cursos, como eu falei, a gente fez praticamente todos do mercado, trouxemos pessoas do mercado, né, que já trabalhavam com isso para dentro da empresa, começamos a entender o que poderia ser feito, até chegar nesse último estágio do se a gente não fizer pelo restaurante, ele não fazia, né. E quando a gente começou a executar e ter resultado nas nossas lojas, a gente entendeu que existia um gap no mercado ali e que era mais escalável do que o que a gente fazia até então. Então, fazer aquela loja vender dentro do iFood, a gente, obviamente, conversando com clientes, com donos de restaurante, a gente viu uma oportunidade no mercado e em um mês a gente tinha mais clientes no formato de assessoria em iFood do que no modelo atual. Então, a gente realmente fez essa virada de chave completa e aí já chegamos a mais de 200 restaurantes atendidos nesse formato, muitos cases de sucesso de diversos nichos de culinária, ajudando ele de fato na prática ali a vencer essa barreira de como se posicionar e como vender mais no iFood. Maravilha. Então a Anyway entra justamente no gargalo onde o dono de restaurante se vê ali extremamente atarefado e deixa o iFood e as vendas de lado. Então a Anyway entra justamente nessa brecha, né, para poder ajudar os parceiros a performar. Porque a gente entende que o iFood ele é um canal de vendas, né, o dono do restaurante, por mais que ele tenha 20, 30 pratos para segurar, né, fazendo analogia no nosso setor, eh, canal de vendas é o que mata a empresa se ele não tiver tomando conta e cuidando, né, onde traz o dinheiro. O iFood é um desses canais. E talvez o canal onde mais, precise de uma expertise específica ali e que dependa menos do ponto que ele tá ou, de variáveis mais fora do controle. Ali tá um ambiente um pouco mais controlado que Sim. depende muito do desempenho de estratégias dentro do iFood que a gente aplica e traz esse faturamento, esse resultado, sempre cuidando da margem, né, porque também é um fator importante ali para o restaurante. Boa. Legal, são mais de 200 restaurantes em mais de 14 estados Exatamente, a do gente tá Brasil. em todos os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e entrou um no Nordeste nessa última leva aí. Cara, então vamos lá, vamos fazer uma pergunta, vamos começar aqui Na voadora, na na paulada. voadora. O que eu posso fazer hoje para mudar a realidade das minhas vendas no iFood? Assim, eu vou sair daqui e já vou aplicar. A primeira coisa, qualquer mudança que você vai fazer, você tem que entender o que tá acontecendo hoje, né, isso serve para qualquer negócio, né. Antes de fazer alguma mudança, a gente precisa entender qual que é o cenário. Então, falando de iFood, primeiro ponto, entra lá no seu portal do parceiro, vai na aba de desempenho e olha os últimos 3 meses que tem dados pra caramba ali pra gente analisar. O que é o principal para olhar? Ticket médio, faturamento e depois a segunda aba ali que é de cardápio. Você vai olhar o funil de desempenho do iFood.
aquilo ali vai dizer muita coisa. Só que, obviamente, se a gente tá sozinho, eu falo que a gente vai comparar a gente com a gente mesmo. Só que eu consigo trazer aqui alguns, né, alguns direcionamentos para entender se o que tá aparecendo ali tá saudável ou não tá e onde que pode melhorar. Porque o funil de desempenho do iFood, ele vai dizer quantas visitas tiveram, que é o mais óbvio, né, quantas pessoas entraram no cardápio. Dessas, tem a segunda aba ali, quem tiver, né, com o iFood aberto já vai acompanhando em tempo real. A segunda aba é a visualizações, que ela diz exatamente quantas pessoas clicaram em pelo menos algum item do cardápio, né? E esse é um número bem interessante porque tem um plano de ação para ele. Depois vai sacola e revisão, que é quem adicionou, normalmente são números bem parecidos, até chegar aos concluídos, que é o que interessa, né? Existem números bons em cada uma dessas etapas. Eu sempre digo assim, óbvio que tem diferença de cidade, de nicho, mas uma visão geral, se tiver pelo menos 3.000 visitas em um mês, estamos falando de um número ok, legal. Pelo menos metade das pessoas clicando em algum item, então visualizações tem que estar acima de 50%, depois eu vou falar mais sobre isso. 25% ali sacola e visitas, e chegando no concluído, de 12 a 15%. Isso é assim, ó, se tá algum dos pontos abaixo disso, já é um ponto de atenção. A gente não tá, digamos, cumprindo com o mínimo daquela régua de um restaurante de bom desempenho inicial. Obviamente que a gente tem restaurantes com 10.000 visitas, 15.000 visitas, tem restaurantes com 30% de conversão, mas estou falando aqui numa régua básica de ponto de partida, porque a gente está falando com um público bem geral. Segundo ponto, entendendo esse cenário, o que que eu posso fazer para melhorar, né? Visitas é muito atrelado a essa dinâmica do iFood como marketplace. Como é que eu apareço mais do que os meus concorrentes? Como é que eu trago mais clientes ali? E aí tem várias pequenas estratégias, mas de bate-pronto, vale olhar ali, se está fazendo um trabalho básico de cupom ali, seja uma campanha inteligente, um frete grátis, isso, uma coisinha ou outra sempre vai ter que ter. É difícil tu entrar dentro do marketplace sem isso, sempre cuidando margem, né? Precificar da maneira correta para poder trabalhar, jogar o jogo do iFood, né? Acho que esse é o ponto. Pelo menos a campanha inteligente eu digo que é o básico ali de estar estruturado. Indo para a segunda etapa do cardápio, que é a visualizações de produto, o principal ponto ali é, quando o cliente está no iFood, ele está procurando, eu brinco que ele abre a geladeira para ver o que ele vai comer. Às vezes ele está com fome de hambúrguer e acaba pedindo uma pizza, um sushi. Por quê? Ele entra lá no iFood e sai procurando, não necessariamente por uma culinária, né? Às vezes é um frete grátis que ele está procurando, às vezes é os restaurantes mais próximos. Então, o papel dessa visualização de produto é, o cliente ele está entrando no cardápio, ele fica muito pouco tempo no cardápio. Porque ele entra no teu, olha ali, bate o olho rapidamente e vai pro próximo. O que que significa o bate o olho rapidamente? É o teu topo de cardápio. É o primeiro contato que o cliente vai ter com o teu cardápio. Muitas vezes, os erros do restaurante na configuração de cardápio estão aqui. Porque é o momento que tu tem que travar o cliente, tem que prender ele ali. Então, ter um topo de cardápio bem estruturado, o que que é o bem estruturado? Mostra os itens que você mais vende, não foca tanto em combo, porque se você que trabalha combo, você pode assustar algum público. Então é importante ter ali poucos itens, mas ter um item mais pedido, ter um combo, ter uma promoção, ter uma novidade, ter itens bem específicos, mas realmente o que é o diferencial da tua loja? O que que mais chama atenção? O que que mais vende? Porque daí, partindo desse ponto de partida, pelo menos os teus clientes vão estar vendo o que mais vende. Muitas vezes a gente coloca no cardápio ali, indo para os extremos, né? Aviso, se quer talher descartável, se não quer, nem Telefone sei, da loja. telefone da loja. Eu nem sei o que eu vou comer ainda, nem sei se eu vou comer aqui, e já estão me oferecendo coisas periféricas ao prato principal. Isso acontece até com o japonês, né? Perguntar primeiro se quer hashi, para depois saber o que que ele vai comer, né? Boa. Deixa eu te fazer uma pergunta já indo nessa linha do iFood. Clássica. O iFood é mocinho ou vilão? Eita, polêmica. Pergunta polêmica, hein? Esse aí que é corte.
Ricardo quer corte. Eu sempre falo pro dono do restaurante assim, cara, eu sou fã do iFood, obviamente, né? Tô criando uma empresa periférica ao ecossistema do iFood. Então, eu admiro muito tudo que foi construído pelo iFood. O que o dono do restaurante tem que entender é que o cliente do iFood, onde está a energia do iFood, o foco do iFood, é o consumidor final, é quem come. O papel do dono do restaurante nessa cadeia é ser extremamente confiável no que ele se propõe a entregar para o cliente final. Então, assim, ele é vilão ou ele é mocinho? Para o dono do restaurante, o que o dono do restaurante precisa pensar é: ele é necessário e é irreversível, né? Existe uma necessidade do restaurante de ter aquele faturamento vindo do delivery e grande parte, a maior parte dessa fatia está vindo do iFood. Se ele não estiver lá, o concorrente vai estar e é dinheiro na mesa. Então, assim, não é mais uma opção você estar no iFood, é necessário você estar no iFood e estar sabendo jogar bem esse jogo. Esse é o principal ponto, né? A gente tem que parar com essa polêmica, com essa questão, assim, porque realmente tem que estar dentro do iFood, tem que ser bem visto lá dentro, tem que operar bem, porque o cliente do iFood, ele ainda não é o seu cliente, não é cliente do restaurante, ele pode se tornar, mas para isso tem que operar bem. Tem que saber jogar o jogo, né? É, se é vilão, se é mocinho, pouco importa. O que importa é que é uma realidade e se você não tá ali dentro, você tá perdendo de ganhar dinheiro. É isso, Diego. É bem isso. Há um tempo atrás, um novo estabelecimento dentro do iFood vinha no topo, né? Para ter ali a sua chance de conquistar o seu espaço. Hoje não, hoje ele vem lá embaixo da lista, né? Só complementando a pergunta do Ricardo, Miguel, a gente falou um pouco aqui de cardápio ali, de necessidade de ter os melhores produtos acima, dando um passinho antes, né, é justamente isso que o Ricardo estava comentando. Que eu faço, eu como um dono de restaurante, iniciei minha operação, quais são as métricas, o que eu preciso fazer para poder aparecer cada vez mais, para gerar mais visitas para esse cardápio que a gente já falou um pouco? Esse ponto é muito interessante do que o Ricardo trouxe ali, né, eh, eu tenho algumas etapas para cumprir de me tornar confiável para o iFood. Exatamente, antes tinha 2 semanas de alta visibilidade que um restaurante que entrava e agora tem que se provar. Eu falo que tem que quebrar algumas ondas de arrebentação dentro do iFood. Então, primeiro passo, tem que conseguir faturar 2, 3 mil reais, né, ao longo do primeiro mês, vamos dizer assim. Depois, independente do período, mas você tem que faturar 2, 3 mil reais, depois faturar 5, 10, 15, né? E à medida que tu vai faturando, vai quebrando essa barreira, tu vai ganhando confiança do iFood. Isso não é o iFood não é uma pessoa ali por trás que vai te dar confiança, é um algoritmo, né? Então tem muitos fatores que vão levar a isso. E é tão claro esse processo que quando tu abre um restaurante, a primeira coisa que tu tem que fazer, tem que ter 10 pedidos, e o iFood mostra isso, tem que ter 10 pedidos, e tu tem que ter, são 10 avaliações e 45 pedidos, na verdade, pra tu quebrar essa primeira barreira. Então, assim, ó, primeira coisa abrir um restaurante, configura tudo certinho, não fica com um item pausado sem foto, né? Configura ele da maneira correta, como se fosse um restaurante que tá há 5 anos já lá, né? Então, mas eu não tenho todas as fotos. É melhor ter foto do Google do que não ter foto. Mas tire fotos, né? Se possível, Sim. tire fotos realmente do seu produto com qualidade. E essa configuração inicial, ela é muito importante, porque qualquer erro que você cometer nessas primeiras semanas, é muito difícil tu reverter num curto período. Então, se você começa uma operação lá, sem foto, sem estoque, dá cancelamento, pensa que é um relacionamento que tá começando, né? Se tu começa pisando na bola, como é que tu vai ganhar a confiança de alguém que não te conhece? O iFood é alguém que não te conhece. Então você precisa estar muito confiável ali desde o primeiro dia. E outras, aí tem pequenas coisinhas que dá pra gente fazer. Então, assim, pô, tu começou uma operação dentro do iFood, cara, chama amigo, vizinho, papagaio, parente, tudo pra fazer um pedido, né? Pra fazer um pedido, pra dar uma avaliação, para o restaurante precisa começar a gerar essa confiança. Então, traz o público que tu tem acesso ali, teus conhecidos, você mesmo vai lá, faz 1, 2, 3 pedidos, pra começar a mostrar que esse é um restaurante diferente, que ele tem lá favoritos, dá pra favoritar também o restaurante, pra mostrar essa importância, relevância de alguma forma desse restaurante.
Mas o principal é esse ponto. Operacionalmente tem que estar redondo. Se não tiver redondo operacionalmente, vai dar... Porque no universo de 1000 pedidos, tu tem uma avaliação nota 1, não vai impactar. Mas agora, vai ter uma nota 1 no começo de uma jornada. Sim. Para reverter ali é 50, 40 pedidos, nota 5, para aquela nota não impactar. Então, esse começo é o cuidado operacional, acho que é o principal ponto ali para quem está abrindo uma nova loja no iFood. E aí tem aquela velha máxima, mas ele é um sócio oculto. Ele é o teu sócio vendedor que trabalha. Agora tu precisa trabalhar também, porque ele vai fazer vendas e tu tens que produzir e entregar. Esse é uma... Eu considero isso uma falácia do nosso setor, né? Porque quem fala isso nunca trabalhou trazendo vendas, né? Então vamos pensar assim, se não existisse o iFood, você teria aquelas vendas? Não teria. Ou, como é que eu faria para ter essas vendas sem o iFood? Tem investimento gigantesco de tráfego pago, investimento de mídia, tem uma complexidade e que talvez você vai investir e não vai ter tanta possibilidade de vendas como é o iFood, né? Hoje, principalmente, porque, né, as pessoas já estão lá dentro do marketplace. Então, ele encurta um caminho e aí é só a gente voltar no tempo, né? Antes do iFood existia essa facilidade de vender online, não existia. Então, e hoje, se você não tiver no iFood e quiser fazer uma venda por fora, cara, é extremamente complexo. Vamos pegar um case de sucesso mundial, que é a Domino's. A Domino's é uma das grandes referências em inteligência artificial, marca própria, em plataforma própria de vendas, né? Acredito que pouquíssimas marcas estão mais bem estruturadas do que a Domino's e dentro do mercado brasileiro, o iFood representa 70% do delivery da Domino's. Olha só. Então, é muito... E é um case de sucesso de venda própria. Ter 30% da venda delivery no canal próprio, excelente, um ótimo case de sucesso. Mas, pensa a realidade de um restaurante menor, né, que não é a Domino's, não tem esse peso de marca. Cara, vai ter que saber jogar o jogo do iFood ou vai ficar sem venda, né? Para iniciar fora do iFood é muito difícil, né? Muito difícil. E mesmo quem já tá vendendo fora do iFood e tal, para realmente alavancar, é um processo muito complexo e que envolve, não é simplesmente ter um link de cardápio, tem toda uma estratégia por trás disso, de como é que eu me relaciono com os clientes, como é que eu transformo numa base de clientes, como é que eu ativo essa base de clientes, tem uma complexidade bem grande nisso, e eu até falo, já tive conversas com alguns donos de restaurante que vieram me falar, né, pô, eu tô muito feliz, tô extremamente satisfeito porque minhas vendas são 80% do meu delivery é no delivery próprio e só 20 no iFood. E aí eu faço a pergunta que normalmente dói de ouvir, né? Porque realmente esse é o sonho de todo mundo, né? Todo dono de restaurante tem esse sonho. Só que tem uma coisa. Eu pergunto pra ele, tá, e a tua capacidade da cozinha tá no máximo? Não, dá pra vender muito mais. Então tu tá operando mal o teu iFood. Porque o iFood tem muito mais potencial de venda do que vender 20% do que tu tá conseguindo vender fora. Isso é fato. Se você tá vendendo 80-20 com um canal próprio vendendo 80 e tendo capacidade de produção, é porque você está operando mal o teu iFood. Não é porque você está operando, pode estar operando muito bem também o canal próprio, óbvio, mas se você não está satisfeito com a sua venda, vai ser muito mais fácil vender mais dentro do iFood do que vender mais no canal próprio, né? Então, esse é às vezes a gente olha só o percentual de vendas, né, mas depende do quanto que é atingido no total, né? A gente vê um movimento muito grande de estabelecimentos tentando, trazer para o seu canal próprio. Você acha que é um movimento saudável? A gente precisa fortalecer o canal próprio? Como é que tu enxerga isso, sendo que, hoje você trabalha para fortalecer vendas no iFood? Isso é uma tendência inevitável, assim. O ter o canal próprio, ele não significa só vender com mais margem. Ele significa ter mais autonomia e ter mais poder sobre a tua base de clientes. Quem vende só no iFood não tem a base de clientes. O que é ter a base de clientes? Saber quem é o cliente, ter o contato, o WhatsApp, o e-mail do cliente. A gente não tem isso quando está vendendo somente no iFood. E muitas vezes tu tem o salão e tu tem o delivery.
às vezes a gente tem a base de clientes somente do salão, não tem do delivery, aquela composição toda. É, é de uma necessidade de sobrevivência e de crescimento de qualquer estabelecimento, de qualquer setor, ter relacionamento com a sua base própria de clientes. No delivery não é diferente, no iFood, no nosso mercado não é diferente. O que que acontece hoje? O dono do restaurante que quer vender fora do iFood, ele tem lá um link de venda, seja por WhatsApp, seja qualquer ferramenta que seja do mercado, ele tem o link lá. E ele espera que o cliente dele vá até aquele link e compre por lá. Não existe naturalmente esse caminho. Porque você tem o iFood na mão, é aquilo que eu falei, você tem o cartão já cadastrado, a experiência é muito boa, é muito difícil você migrar ali. Eu digo que existem dois clientes, dois perfis de público no delivery. Um é o cliente do iFood, que eu falo que é o que abre a geladeira para ver o que ele vai comer. Ele tá procurando ali, tá buscando benefício, buscando vantagem, buscando uma novidade, alguma coisa assim. E existe o cliente fome de Mac. Como é que tu resolve fome de Mac? Comendo Mac, né? E tô dando o Mac como exemplo mais óbvio, mas é aquela pizza da tua cidade, a tua pizza preferida, teu hambúrguer preferido, você tá com fome dele. Esse cliente, ele tá pronto para ir para um canal próprio. Esse é o cliente que a gente tem que trabalhar a nossa base de clientes, manter uma relação, um contato com ele para ele fazer essa compra direto com a gente, porque esse cliente ele quer comer o seu hambúrguer, ele quer comer a sua pizza, então ele está disposto a te procurar no WhatsApp, a te ligar, a ir atrás de você. Só que a gente precisa facilitar a vida dele, porque o iFood facilita muito, Sim. né? O iFood é muito fácil de tu comprar em 2 cliques ali de qualquer restaurante. Então, não pode ser um caminho muito complexo, porque mesmo ele sendo fã do seu hambúrguer, do seu produto, ele não vai ter um grande trabalho para comprar. Então aí entra esse desafio eh, de não só ter o link, mas ter toda uma lógica, uma estratégia para trazer esse cliente da maneira correta, ter um relacionamento. A gente fala que tem 3 pilares, né, a gente tem uma visão aqui, que foi criado pelo Prats, pelo nosso sócio, que a gente tem 3 o que que faz um cliente comprar no canal próprio? Primeiro, relacionamento. A gente precisa que a marca, o dono do restaurante, crie um relacionamento com essa base de clientes. Então, como é que tu vai criar um relacionamento se tu não tem esse contato, né? Aí começa desde o relacionamento, vai desde mandar uma mensagem no chat, mandar alguma cartinha, um bilhetinho e tal, mas principalmente saber que aquele cliente faz aniversário tal dia, saber que aquele cliente consome tal produto com tal frequência e você, de maneira proativa, entrar em contato com esse cliente. O segundo ponto é a experiência. Para ele fazer uma compra fora do iFood, ele precisa ter uma experiência, no mínimo, do mesmo nível do iFood. Então, não adianta nada a gente conseguir migrar ele para um cardápio próprio e aí chegar item errado. E aí chegar ter algum cancelamento, ou demorar mais do que demoraria no iFood, ou quando tem algum problema ele não consegue resolver, porque no iFood ele consegue. Então, precisa ter esse nível de experiência. E o terceiro pilar é vantagem. Ninguém faz uma compra sem vantagem. E a vantagem pode ser em inúmeros casos, né? Ele pode ter, para comprar no canal próprio, um preço mais barato, ele pode ter produtos exclusivos, ele pode ter uma facilidade, enfim, vantagens são várias, mas esses 3 pilares são o que fazem o cliente conseguir. É simples, não é? Mas é necessário ter experiência, relacionamento e vantagem para conseguir fazer essa migração. A gente começou a Anyway 100% focada dentro do iFood, né, nessa experiência, e a gente está indo para esse braço de ajudar o restaurante nessa jornada de criar esses 3 pilares e conseguir trazer para um canal próprio essa venda também. Boa, com esse número de restaurantes e em vários estados aí do país e tudo mais, qual que é o principal erro que tu conseguiu enxergar passando por tantas empresas e até mesmo talvez o principal acerto, que na maioria todos fazem? Assim, ó, muito passa pelo básico bem feito, né, como a gente fala de restaurante, é o arroz com feijão, Sim. né, o básico bem feito é o maior erro e de qualquer estabelecimento. Começa por onde?
o dono do restaurante que tem salão, até você separar, né? Quem tem delivery, eu acho que isso fica mais bem definido, mas ele precisa entender que ele não tem uma loja, ele tem duas. O que acontece? O delivery acaba ficando de lado porque tem o salão. Quando você tá olhando o cliente no olho ali, e ele tá reclamando, ele tá com fome e tal, você vai deixando de atender tão bem o cliente do delivery. Então esse é o primeiro passo, é entender que o delivery é um canal com demandas diferentes, com foco diferente, que precisa ter um capitão, vamos dizer assim, precisa ter alguém que tá olhando para isso. Porque o que acontece é muito restaurante que na hora do pico do salão fecha o iFood, desprioriza a entrega do iFood, acaba atrasando. Então tudo vai impactando porque o delivery não tenha o desempenho que precisa. E aí entra, né, esse feijão com arroz bem feito, né? Ah, não necessariamente é a melhor estratégia de cardápio, não necessariamente é, é o melhor formato de engenharia de cardápio que vai fazer a maior diferença na operação, mas são esses pequenos cuidados no dia a dia. Então, entender que a logística, né, o tempo de entrega é fundamental para o restaurante tá entregando, a tomada de decisão do cliente final passa muito pelo quanto tempo vai levar para chegar até mim esse pedido, né? Dificilmente alguém pede delivery sem estar com fome, né? Já tá batendo a fome quando tu vai pedir. Os cuidados de fechar aquela sacola, conferir se todos os itens estão lá, se tá bem embalado, né? Parece o básico, mas se o básico não for bem feito, nada vai acontecer. Então, quando a gente fecha uma assessoria, é a primeira coisa que eu falo com o responsável ali. Eu falo, primeiro, eu não prometo venda. Se alguém te prometer, corre, porque isso aqui é um trabalho a 4 mãos, né? Vamos criar um cenário aqui. Eu monto uma estratégia linda de cardápio, de configuração de iFood, tá tudo 100% lá. O pedido chega errado no cliente, atrasado, comida não é boa. Qual a chance de em 3 meses esse restaurante tá vendendo mais do que tá hoje? É zero. Então, assim, aí não deu certo, as estratégias não deram certo. Não, né? Não, o que não deu certo é o todo do restaurante. Então a gente bate muito nessa tecla e a gente sempre pede, a gente faz um grupo de WhatsApp de trabalho com cada cliente, e a gente sempre pede para trazer as pessoas operacionais também para aquele grupo. Para muitas vezes é para educar com relação à importância. Olha só, essa empresa aqui, esse restaurante, está investindo em estratégias de delivery. O delivery é importante, é um recado que você está dando para a tua equipe, que o delivery é importante, que a gente vai estar monitorando, que a gente vai estar olhando, que a gente vai estar vendo o cancelamento, o motivo dos cancelamentos. E muitas vezes essa batida, né, melhora a operação, né? Por mais que a gente não entre na operação para melhorar, esse olhar, esse foco ali de delivery melhora a operação. Se eu for botar né, o principal erro indo para uma gama mais ampla, mais generalista, é esse ponto. Boa. É como o iFood, ele não promete faturamento. Ele vai trazer vendas, mas se tu não entregar, tu não vai ter um bom ranqueamento e naturalmente tu mesmo tá se matando, né. Isso mesmo. Sobre o que tu falou agora, né, o dono do estabelecimento foca no salão, fecha a loja, né, mas aí e acha que tá tudo bem, porque fechou a loja, né. Só que, de novo, voltando naquele ponto bem prático da coisa, eu preciso estar bem posicionado no iFood. Porque, de novo, o cliente é do iFood. Eu gostei muito da analogia que tu fez. O cliente abre a porta e procura o que ele quer comer. Desculpa, abre a porta da geladeira, olha para dentro e vê: "O que que eu vou comer hoje?", né. Então ele entra no iFood, ele não tá claro para ele de que é hambúrguer ou pizza ou cachorro-quente. Eu achei bem interessante. Então, o iFood se esforça para trazer clientes, é o teu sócio vendedor, faz um bom trabalho e tu simplesmente decide focar no salão e fecha a loja porque tu não vai dar conta. Esse é um ponto, assim, vou tentar trazer da maneira mais simples possível, óbvio que não é tão direto essa relação, mas como eu falei anteriormente, o papel do dono do restaurante nesse ecossistema do iFood, o papel do restaurante é ser extremamente confiável pro cliente final. Como tu fez a analogia do sócio, né, tá trazendo venda.
O iFood tá te trazendo venda num sábado à noite, mas o sábado à noite tá bombando o teu salão e tu fecha a loja, né? O que motivaria o vendedor, né, o teu sócio vendedor, a te trazer vendas de novo num sábado à noite? Nada. Agora fazendo a pergunta de uma forma mais clara, para mim, dono de restaurante, eu acho que tá tranquilo, eu fechei a loja, por que que mas ao mesmo tempo eu quero estar bem ranqueado dentro do iFood. Então, me fala um pouco sobre essa estratégia minha, que na minha cabeça tá tudo certo, de eu fechar a loja num sábado à noite. Perfeito. A gente sabe que a operação, né, deve ter dono de restaurante pensando: "Tá, mas o que que eu faço? Tô com a operação tá pegando e tal". Volta naquele passinho do tem que ter um capitão dentro da tua equipe, seja na cozinha, seja fora, geralmente é fora, do iFood, né. A gente precisa, tem formas e formas, né. A gente pode aumentar frete, a gen né, digamos assim, tá naquele momento de maior impacto, tira cupom, faz alguns movimentos, mas não fecha a loja, porque fechar a loja é o pior dos cenários. Quando tu fala de ranqueamento dentro da plataforma ali, cada vez mais o iFood ele tá né, aumentando muito a veia tecnológica deles, inteligência artificial. O que que significa isso? Ele toma uma decisão, e aí entendam decisão, qual vai aparecer primeiro é uma decisão dentro do sistema do iFood, Do algoritmo. o algoritmo, baseado em inúmeros fatores. Para vocês terem ideia, dentro do sistema de logística deles, leva em conta mais de 230 fatores para definir qual é o motoboy, qual é o tempo de entrega e tudo mais dentro desse ecossistema. Então, para ranqueamento Mas espera aí, para ranqueamento não é só a avaliação do cliente final? não, envolve vários e vários fatores. Então, a avaliação até caiu bastante, né? Então ele vai tomar uma decisão por proximidade, por avaliação, por por todos esses fatores de confiabilidade do restaurante, que aí desmembra em vários outros, né. Então, taxa de cancelamento, capacidade produtiva, Tempo de entrega. tempo de entrega, fundamental, o valor de frete, se está participando de campanhas de marketing naquele período do iFood, por exemplo, a gente tá no mês de março agora, mês do consumidor, o iFood apresenta algumas listas que eles vão dar foco durante o mês do consumidor. Pô, aquele restaurante, ele tá participando dessas listas, ele vai aparecer mais do que os outros. E aí entra vários pequenos detalhes. Eu falo que o iFood, eles são vários parafusos pra gente apertar, nunca é uma coisa só. Então, vou dar um exemplo de frete, como o Diego falou. Tu coloca lá que entrega em 1 km em 30 minutos. Se você botar 29 minutos, você já vai aparecer na frente de alguns concorrentes, porque todo mundo vai botar número redondo, vamos dizer assim. Então isso é uma dica prática agora, entra lá, entrega em entrar em 30, não, muda lá para 29. Pronto, já para 28. De 28 para 30 não impacta nada a tua operação, obviamente. De 29 para 30. Mas te coloca um passinho à frente ali do concorrente. E aí vai várias outras pequenas coisinhas que vão fazer esse um passo a passo ali. Então é fundamental entender que o iFood não existe uma bala de prata, não, vai fazer isso aqui e vai mudar o jogo, não. É várias pequenos parafusinhos que a gente vai apertando, vai ajustando ali, vai testando e vai trazendo esse ranqueamento. Geralmente a o que causa muito impacto, muita diferença, é naquela primeira etapa de configuração. Qual categoria que eu vou me colocar, por exemplo? Eu tenho um caso de um cliente, que ele é do interior de São Paulo, que ele é um cliente que está num food hall desses, né, uma praça de alimentação ali aberta, e ele é uma cafeteria e bistrô, porque ele vende itens de cafeteria ao longo do dia, só que à noite, nesse espaço, tem música ao vivo, e ele também vende pratos. Quando ele veio pro iFood, ele chegou até a gente já configurado no iFood, ele estava na categoria cafeteria, e ele também vendia os pratos de comida. Por isso que eu sempre falo, separar a realidade do salão do delivery, né? Isso não é só em termos operacionais, é também de estratégia. O quem primeiro, cafeteria é um item é uma categoria com muito pouca visita dentro do iFood. Então, escolher a categoria, dá pra gente fazer uma analogia com escolher teu ponto comercial. O teu restaurante vai estar numa rua sem saída ou vai estar no shopping? Obviamente que o número de pessoas passando ali é diferente de um cenário para o outro. A escolha da categoria é exatamente isso.
vai ter mais pessoas passando em cafeteria ou em pizzaria, por exemplo? Em pizzaria. Vai ter mais pessoas ali. Vai ter mais concorrência também, mas primeiro olhar o público que está passando. Então, eles estavam na categoria cafeteria. Alguém que procura na categoria cafeteria vai comprar um filé com 4 queijos? Difícil. Muito difícil. E eles não vendiam, de fato. A primeira análise que a gente fez foi entender quais os itens que vocês já vendem hoje dentro do iFood, que mais vendem, né? Era bolo, torta, era a parte de doces deles. Migramos ali para a categoria doces e bolos, que é uma categoria que tem uma visibilidade muito maior do que cafeteria, e tiramos totalmente os pratos ali salgados. A gente falou, olha, o posicionamento de vocês no iFood não vai ser com pratos, porque não faz sentido. A gente vai estar falando com públicos totalmente diferentes. E começou a dar resultado mês a mês ali. Isso foi uma grande mudança que causou um grande impacto, mas geralmente são pequenas mudanças que no todo vão gerar impacto, mas quando pega, se for olhar uma grande mudança, geralmente ela passa por categoria. Eu acho que essa é a grande sacada da assessoria consultoria, né? Porque o dono de estabelecimento, ele tá atucanado, tá ali praticamente enforcado de tempo e não consegue olhar para isso com esse nível de detalhe e acaba deixando passar. E vocês, pô, passando por mais de 200 restaurantes, têm muito conhecimento, né? É aquilo que eu falo sempre, tem que saber jogar o jogo, tem que entender do algoritmo. Não é mais só sobre a avaliação do cliente, não é mais só sobre dar frete grátis, né? Então são N variáveis, N indicadores que é preciso acompanhar diariamente. Tem te aconteceu já tu já viu isso, com os teus clientes de o estabelecimento configurar o frete grátis? Por exemplo, até 2, vamos botar 2 quilômetros no iFood e esqueceu e deixou e ficou e tá lá até hoje frete grátis. E o negócio meio que se sustenta nessa estratégia, mas o estabelecimento não se deu conta de que o frete grátis poderia ser somente na primeira compra ou para resgatar um cliente perdido. Acontece muito em vários pontos, né? De cupom, de frete. Tem até produto lá que às vezes eu recebo ali, tá configurado um produto, muitas vezes pausado, porque ele nem faz mais aquele item. Então a gente toma bastante esse cuidado. Eu olho sempre assim, ó, frete grátis e cupom, é que o cupom ele fica até mais claro o que é isso, mas o frete grátis, ele é uma ferramenta de marketing dentro do restaurante. Ele precisa ser entendido como uma estratégia de marketing, né? Seja o frete grátis ou seja o cupom, né? Porque assim, tem que estar de alguma forma dentro da precificação, dentro da estratégia de produto dele, mas ele é uma forma de adquirir clientes. Por quê? Quando você vai no iFood e bota lá pesquisar restaurantes, ele aparece lá em cima para você escolher filtros. Então você pode escolher filtro por gastronomia, eu quero pizza, italiano, japonês e tal, mas ele também aparece ali filtros. O primeiro deles é entrega grátis. E tem cliente, e não é pouco, que faz esse filtro. E ele não quer nem saber qual comida ele vai escolher, ele quer saber frete grátis. Então, assim, o cliente que está buscando frete grátis, a gente tem que atender. E principalmente ali, 1 quilômetro. Cara, 1 quilômetro, muitas vezes ele sabe que tu tá ali, ele tá te olhando, né? Praticamente, da casa dele, ele dobra 2 ruas e tá na tua casa. E é um fator, assim, muito, pra mim, é meio complexo, porque eu acho que envolve muitas coisas, vale um papo só sobre isso. Mas no Brasil, pra mim, o ponto de contato no delivery como um todo, que é mais complexo, mais arriscado, mais difícil, o trabalho é mais difícil, é o do motoboy. E não é valorizado. Não é valorizado no sentido de, vou procurar frete grátis, eu não quero pagar o frete. Isso tá enraizado na gente, não adianta. Tem pessoas que, tô disposto a pagar e tudo bem? Tem, mas a parcela é muito pequena. Então eu, como consumidor, falando consumidor de iFood e consumidor de qualquer tipo de frete no Brasil, né? Vamos dizer, vamos ampliar o leque. Vale mais a pena tu botar no preço e cobrar e dar um frete grátis para 2 quilômetros, entendendo que isso é uma estratégia de marketing. Tu vai trazer mais vendas, mesmo, né, embutindo no preço esse valor. É meio que uma realidade no Brasil. Então eu vejo muito
isso como uma estratégia. E aí entra outro ponto, né? Quando a gente entra no iFood, a gente tem 2 opções de contrato mesmo. São só 2, para você ver como é importante a questão logística, né? Um contrato que tu usa logística full service, ou seja, o iFood vai resolver a logística para você, e a outra que é o restaurante vai resolver a logística por conta própria, né? Então, assim, essa é uma decisão muito grande, porque, ao meu ver, eu acho que é uma coisa que é pouco falada até no nosso mercado. Geralmente se compara muito o quanto você vai pagar percentualmente num contrato e no outro. Mas existe um outro ponto que é a autonomia do restaurante. Quando ele opera com logística full service do iFood, ele não tem como definir quanto tempo vai levar para chegar no dono do restaurante, quanto tempo, qual o valor que ele vai cobrar por raio, e ele não consegue definir 100% ali aonde ele vai entregar. Isso é um fator, assim, é deixar na mão do iFood essas decisões. Se você consegue entregar o teu produto pronto na casa do cliente em 15 minutos, digamos, o cliente de 1 quilômetro de distância em 20 minutos, o iFood ele não vai dizer para o cliente que ele entrega em 20, ele vai dizer que entrega em 60. E tu vai estar perdendo muito cliente ali que não está disposto a esperar 60 minutos. Quando você vai para uma logística própria, ou parceira, como é o caso da Voa aqui, já fazendo um jabá aqui, mas é real, você consegue determinar qual o tempo de entrega, que tem muito mais a ver com a sua capacidade de operar rápido e tudo mais, quanto você vai cobrar ou não cobrar, né, dessa logística, e aonde você vai entregar, onde você não vai entregar. Então, dá muito mais Até se a flexibilidade. sua loja vai ficar aberta ou não, né? Não, exatamente. Nem tô entrando no mérito do. É. Exatamente isso. Pô. Eu gosto de fazer assim, ó, bem prático para entender. Tem o seu restaurante aqui, do outro lado da rua, tem um McDonald's. Vamos falar aqui bem abertamente. Os dois usam logística do iFood. Se o iFood tiver com 20 motoboys naquele dia de chuva, para onde vão os motoboys? Vai para sua loja ou vai para o McDonald's? Vai para o McDonald's, né? E aí vai fechar o teu raio, vai ficar sem a logística, sem o apoio da logística. Eu acho que a logística do iFood como apoio, como complementar, ela é muito importante e tem cidades que ela até flui melhor, por isso que ela é tão falada, e para quem vai começar um negócio, às vezes ela atende, resolve ali, mas todos os clientes que chegam na Anyway, porque quem está contratando o serviço de assessoria, está no momento de que quer mudar o patamar do seu negócio, quer vender mais, quer entrar em outro estágio. Esse é um dos pontos que a gente passa. Olha, eu não sei qual a sua capacidade, dependente da cidade que ela tá, né? Qual que é a sua capacidade de ter logística própria? Se na sua cidade tem alguma nuvem parceira, se tem algum dedicado, né? Alguém que manda motoboys dedicados parceiros. Mas isso aqui é um fator que vai mudar da água pro vinho a tua realidade. Porque se a gente depender do iFood para dizer se a loja tá aberta, para dizer quanto tempo vai entregar, é muito difícil, por mais estratégias que a gente faça, que no longo prazo tem um crescimento realmente significativo, né? Passa muito por resolver essa questão logística no primeiro. Tem um ponto que tu comentou sobre, e tu não é o primeiro que me fala isso, até a gente viu ano passado num evento em Curitiba. O frete grátis, ele não faz parte do centro de custo de logística, ele faz parte do centro de custo de marketing. Então, dono de estabelecimento, pega a visão, isso não é custo de logística, frete grátis é marketing. Frete grátis tem que ser aplicado para conquistar novos clientes. O Miguel acabou de falar aqui para nós, só queria reforçar isso porque eu vejo dono de estabelecimento falando: nossa, eu dou frete grátis até 4 quilômetros e o meu custo de logística está em tanto. Não, primeiro que está tudo errado, na minha humilde opinião. Você deveria, inclusive o iFood dar essa entrega, essa funcionalidade e você aplicar o frete grátis na primeira compra, certo? Certo. Esse é um ponto que eu acho que é bem importante mesmo frisar, porque é, é um investimento em marketing mesmo, assim, realmente vai fazer vendas a mais. Às vezes a gente deixa de dar um cupom, mas dá um frete grátis, porque em determinadas regiões faz mais sentido. O iFood, hoje, eu gosto de trabalhar bastante com uma composição de frete. Até 2 quilômetros, até 1 quilômetro, depende da realidade da operação, é grátis. Essa é a estratégia nesse cenário. De 2 a 4, 2 a 5, depende de cada realidade,
tem 2 funcionalidades que fazem sentido dentro do iFood, que dá para configurar lá dentro, né, onde coloca as promoções e tal, que é o cliente novo, ou seja, você está dando frete grátis somente para clientes novos e dá para determinar qual o raio que esse cliente vai estar atuando. Não é para um frete de R$ 20 vai dar grátis? Não, não é isso. Vai determinar até quanto você está disponível pagar esse frete grátis. E o outro é clientes perdidos, né? Clientes que não pedem há 30 dias. Seria um E remarketing. exatamente, é pegar aquele cliente que tá ali parado, que não pede, e tu vai fazer ele voltar porque ganhou um frete Mas, grátis antes. mas numa sexta-feira, 8 horas da noite, o bicho tá pegando, volume altíssimo de vendas. Faz sentido o frete grátis de 1 e 2 quilômetros? Aí a estratégia de cada um, depende. O momento da empresa ali, o momento do restaurante, é um momento que ele tá 2, 3 meses no iFood, que ele tá querendo trazer volume de pedidos, faz. Agora, é um restaurante que já tá focando mais na margem, já tá mais consolidado, não faz. Esse movimento, inclusive, é como o Anyway, né? Aí falando um pouco mais de negócio, é onde a gente está olhando muito a questão tecnológica. A gente quer trabalhar em prol do restaurante a tecnologia. Porque hoje todo o algoritmo, toda a tecnologia que existe é voltada para o cliente final. A gente quer desenvolver, a gente está desenvolvendo uma tecnologia para ser em prol dos interesses do restaurante. Então, que nem tu comentou ali, sexta-feira, não faz sentido o frete grátis, só que o dono do restaurante que não tem tempo e tudo aquilo que a gente já falou, ele tem que lembrar de entrar no iFood, desplugar, na hora que já está na correria, ele não vai fazer. A ferramenta que a gente está desenvolvendo, ela vai fazer isso e em outras frentes, né, não só no frete, mas ir lá e fazer isso automaticamente. À medida que tu começa a fazer comparativos de outras, né, com outros pontos ali, como o número de pedidos já está assim, já está assado, pum, despluga ali, porque vai fazer mais sentido focar na margem agora. E eu converso com muitos donos de estabelecimentos, ô Miguel, e muitos deles falam: "Ah, se eu não deixar frete grátis, eu não vendo". Poxa, a lista de frete grátis é a mais visitada, se eu não tiver ali, eu não vou aparecer, não vou vender. E isso é verdade mesmo? Existe meios do dono de restaurante tirar o frete grátis e continuar mantendo a mesma performance de venda? O que que dá para ele fazer, pra se manter bem posicionado sem dar um frete grátis? Tem estratégias para isso? Sempre tem, mas assim, sendo bem realista, manter a mesma performance sem dar frete grátis é utopia, né? É querer vender no iFood sem estar jogando o jogo do iFood. É o sonho, claro. Não vou dar frete, não vou entrar em nenhuma campanha e vou vender. Tu pode vender muito bem. Aí entra aquele ponto que eu falei. Tá no máximo da tua capacidade. Se eu vender isso aqui já tá bom, eu tô tendo bastante margem. Eu tenho clientes que o foco é margem e a gente tira todo esse tipo de incentivo para trabalhar margem, porque já tem uma carta de clientes no iFood, já tem um histórico e aquele faturamento tá legal. Se a gente reduzir a margem e manter ele, tá ótimo. Mas, no geral, o a gente precisa vender mais, ter volume de vendas para fazer sentido. E não tá no frete grátis, não tá num cupom, não tá trabalhando essas estratégias do iFood, é um tiro no pé, assim, porque tem que pensar com a cabeça do cliente lá. O consumidor, como eu falei, tem muito consumidor que entra na lista de frete grátis primeiro para tomar decisão. Então, ele nem sabe o que ele vai comer, ele sabe que ele não vai pagar frete. Então, se tu não tá na lista de frete grátis da tua região próxima, 90% dos pedidos saem até 3 quilômetros. É, tu tá jogando contra o mercado, contra o teu cliente ali. Por isso que eu acho que faz mais sentido precificar já pensando no frete grátis. E quando eu falo isso, não é que tu vai botar, digamos, o meu frete é R$ 8, eu vou aumentar R$ 8 o meu produto. O saber precificar é importante. Acho que vocês tiveram um papo bem importante aqui no último podcast com a Mise en Place, Sim. que entra bastante nesse ponto de precificação. Tem que entender qual é o teu ticket médio. O ticket médio é R$ 60, é R$ 80, é R$ 100. Dentro dessa realidade, né, eu sempre gosto de falar assim, olhem o todo, né, olhem um mês inteiro para entender a relação de quanto de investimento em cupom frete grátis eu tive relacionado ao faturamento. Se olhar pedido por pedido, vai ter um pedido lá que não valeu a pena. Só que se você pegar aquele pedido ali, tu vai tomar uma decisão errada. Tem que olhar um pouco mais amplo, né? Acontece isso.
Tem cliente nosso que entra desesperado. Olha só, esse pedido aqui, o frete foi tanto, o ticket médio foi baixo, não vale a pena, eu tô pagando para trabalhar. Aí a gente para, analisa o mês inteiro, o período todo, e a gente vê, olha, isso aqui foi um ponto fora da curva. Mas eles não entram em contato para falar, né, do pedido de R$ 350 que ele... Então, isso acontece muito com os entregadores. O Que é isso? aplicativo da Voa pega a quilometragem total percorrida, o ganho, né, do entregador e divide um pelo outro ali, dá o ganhos por km. Aí o entregador, deu 1,46. Isso aqui tá horrível, não sei o quê. Mas tu vai olhar a média de faturamento ali por km do profissional, tá R$ 2,80, R$ 3. E esse é outro falando de tecnologia da Enel, é outro ponto que a gente está entrando muito forte agora, porque assim, a nossa visão de mercado, né? Eu acho que o mercado brasileiro como um todo, ele tá pouco digitalizado ainda, por mais que a gente seja muito. Quando a gente fala do food service, do nosso cenário, ele é maquiado. A gente acha que ele é extremamente digitalizado por causa do iFood. Mas quem é digitalizado é o iFood. O dono do restaurante é muito pouco digitalizado. Ele sabe entrar lá, receber pedido e tal. E essa falta de digitalização, ela impacta muito no nosso desempenho de negócio. E o fato de ter o iFood ali facilitando a vida, ele não precisou se digitalizar para chegar no cliente e trazer ele até nós, aquilo que a gente estava falando sobre venda. O iFood faz tudo isso para ele. Então, a digitalização do dono do restaurante é entrar no sistema, receber pedido e tal. Então, tem um desafio muito grande. A gente fala com muitos sistemas ou outros softwares de gestão, eles têm muito essa dificuldade por conta desse ponto. E o dono de restaurante, óbvio que quando eu falo isso, sempre eu estou generalizando, mas pegando uma visão da maior parte do mercado, né? Ele não consegue entrar lá no iFood, olhar aqueles monte de dados e entender de fato, né, o que aqueles dados estão me dizendo, né? O que eu preciso fazer em cima desses dados. Então essa é uma frente que a gente está entrando também com tecnologia de mastigar esses dados, né, trazer para dentro de casa e já levar para o dono do restaurante de uma maneira prática, né? Ele não quer entender toda essa dinâmica de números, dashboard e visão complexa de números, mas ele quer entender por que isso aqui tá assim, o que tá assado e o que eu faço com isso, né? E a gente tá trazendo muito essa visão prática de números e entra muito nesse ponto de, tá, o teu investimento tá acima do que o esperado para esse faturamento. Vamos reduzir um pouco o investimento em marketing ali, frete, cupom, etc. O teu produto mais vendido é tal e ele ficou pausado 4 vezes nesse mês. Pô, não deixa mais faltar esse produto, sabe? Tá perdendo venda. Então, entender esses números, mas já falar para ele, olha, olhei isso, toma essa decisão, faça isso, sabe? É isso que a gente tá olhando muito nessa frente de dados quando a gente fala com o dono do restaurante. Bacana. Enquanto a gente está conversando aqui, eu tô ligando aqui algumas pontas. Me corrija se eu estiver errado, mas nessa visão que eu tô tendo aqui, o cliente, ele não compra do estabelecimento que entrega em 60 minutos. Eu sou estabelecimento, optei pelo full service do iFood. Por alguma razão, a minha entrega está em 60 minutos, definido pelo iFood. E primeiro ponto, eu queria que tu me explicasse por que eventualmente o iFood setou lá 60 minutos. Que foi um exemplo que tu deu um pouco antes, acho que seria legal a gente entender os porquês, sendo que eu consigo entregar em 15. E se eu consigo entregar em 15, eu faço essa experiência positiva da entrega rápida, que hoje se fala muito da entrega rápida, não só o frete grátis. É possível eu estar migrando do frete grátis para um frete pago, uma vez que eu entreguei uma experiência muito positiva da entrega rápida, além do meu produto ser muito bom e a experiência como um todo ser positiva? Esse ponto primeiro do iFood ali, volta àquele ponto do algoritmo, né? Então, assim, depende o que vai determinar se tua entrega é 60 minutos, se é 50, 40, muitos fatores. O número de motoboys disponíveis, número de motoboys próximos, né? Tem toda essa lógica ali. E também aquele aprendizado, aquela curva de confiança que você foi dando com o iFood.
né? Você não entrega em 60, entrega em 15. Mas aí o iFood manda um motoboy em 20 e ele tem que ficar esperando. Tudo isso está sendo mapeado, monitorado pelo algoritmo do iFood para entender que, olha, manda. E sempre vai começar a relação o iFood prometendo uma entrega muito mais lenta do que a realidade. Por quê? O cliente do iFood é quem come. Se quem come, se digamos o iFood falar que tu entrega em 15 e tu não entregar em 15, é o cliente do iFood que vai ficar chateado com o iFood. Por mais que o restaurante também vá lá tomar uma nota ruim, mas a experiência de compra do cliente do iFood não foi boa. Então o iFood prefere dizer que é 60 minutos, se quiser compra, se não, se quiser em 15 minutos, compra do concorrente, que ele tem motoboy próprio, ele vai se virar com isso. Então é muito por esse ponto, é muito difícil que se tu entregar em 15 minutos, vai chegar ao ponto do iFood entender que tu entrega em 15. Ele vai reduzindo aos pouquinhos, mas sempre com uma margem muito maior do que o restaurante gostaria que fosse, né? E a outra pergunta, Então, aí, nesse caso do full service, o tempo de entrega a gestão é do iFood, dado inúmeras variáveis, inúmeros mapeamentos do algoritmo, né? isso, Quando eu tenho a minha, então quer dizer, se eu tenho uma produção rápida, faz mais sentido eu sair do full service do iFood, ter entregadores para fazer entrega rápida, e aí eu vou entregar para o Diego uma experiência tão positiva ao ponto de que eu consiga ter a mesma performance. Eu estou voltando naquela pergunta do Diego. perfeito. Eu consigo ter a mesma performance porque eu conquistei ele pela experiência que eu entreguei. Tanto de um bom produto, uma boa qualidade, chegou quente, chegou rápido. Volta aquele mesmo ponto que eu falei, a gente está transformando um cliente que abre a geladeira para ver o que vai comer para um cliente fome de Mac. A partir do momento que tu entrega, e por isso que eu falo, é complexo, é muitas coisas envolvidas, mas a partir do momento que tu entrega rápido, quente e a melhor experiência possível para ele, ele se apaixonou pela marca, ele se apaixonou pelo produto, frete. você pode cobrar frete. Você pode, é a mesma lógica do migrar ele para um cardápio próprio. Se ele tá comprado com essa ideia, se ele tem toda essa experiência redonda aqui, ele vai comprar no teu canal próprio, ele vai pagar frete, ele Ele é fã da tua marca. é fã da tua marca. É igual, por exemplo, vamos pegar grandes marcas ali. Se tem sei lá, um Coco Bambu, vamos dar um exemplo aqui de marcas que são conhecidas. Se tem um Coco Bambu na cidade, quem é o concorrente dele? Cara, vamos dizer, se alguém tá com vontade de comer Coco Bambu, vai pagar R$ 25 de frete e vai comer. E eu tenho vários cases de clientes que pagam 20, R$ 30 de frete. Aqui em Floripa, né? Vamos falar. Cliente que tá em Jurerê quer comer algo do centro, ou vice-versa, ele paga, né? E exatamente por isso, porque é daquele restaurante, não tá esperando E o frete, achar outro. boa, e o frete nem precisa ser o frete todo, né? Que também tem, não tem que ser nem 8 nem 80, quer dizer, não precisa ser nem aqui nem lá, pode ser um meio termo. Então, por exemplo, você falou ali do 1 quilômetro frete grátis, 2 quilômetros frete grátis, mas poderia ser R$ 3, R$ 3,99. Perfeito? Não precisa ser 8, 9, R$ 10. Exatamente isso. Porque quando tu entende que o teu frete é um instrumento de marketing, tu para de olhar ele como custo puro, né? Ah, não, me cobram 10, eu vou cobrar 10. Não, pode cobrar 6, pode cobrar 9, né? Então, tu consegue ter esse jogo de cintura de entender, Sim. de usar ele da melhor maneira. A gente fala do frete grátis, mas como extremo, né? E nós temos clientes, inclusive a gente quer trazer ele aqui, nem vou falar nomes nesse momento, Sem mas spoiler. que ele tem um checklist do lado do operador ali que está fazendo a gestão logística, e todo dia ele passa por aquele Sim. checklist, né? Inclusive, Várias vezes por dia. por exemplo, numa segunda-feira, baixo movimento, frete grátis. Numa sexta-feira, 8 da noite, 8h30, 9 horas da noite, frete tanto. Quero conhecer esse cliente porque ele vai ser o nosso Todo dia. case para criar ele a tem- tecnologia, porque ele ele tem- fez o que ele está fazendo na mão, né? Ele tem uma tabelinha do lado da caixa, onde todos os operadores sabem o que fazer de acordo com a situação do dia. Como o Ricardo falou, sexta-feira, 8 da noite e chovendo. Tira o frete grátis, põe o frete lá, um valor ali para
vendeu um pouco menos de fato, né, por conta da operação que acaba se impactando por conta da chuva, né, aumenta o tempo de entrega, preciso vender mais, diminui o tempo de entrega, frete grátis, aumenta o raio, enfim, É, essa é a tecnologia que a gente quer desenvolver, que a gente está desenvolvendo, porque é isso, pensa todo dono de restaurante ter essa flexibilidade sim, ali na operação dele, olhando os interesses da operação dele. Acho que esse é o principal ponto. Eu entendo que ele deve fazer isso. Todo dono de restaurante que está ouvindo agora deve fazer essa gestão diária. Exato. Vou até ser mais extremista, essa gestão a cada hora. Se tiver 1% que faz, é muito. Essa é a realidade. Duvido que tenha 0,5% dos restaurantes que fazem esse nível de gestão, de olhar pro frete ali. Bacana. Miguel, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu tenho conversado com muitos donos de restaurantes, tem sido cada vez mais comum, né? Você falou do cliente fã da marca, do fome de Mac, né, do cliente que abre a geladeira, mas tem sido cada vez mais comum os donos de restaurante tentar meios de conversão para os canais próprios, né? Então, o iFood é um canal de venda, o canal próprio também é um canal de venda, né? Hoje, como vocês trabalham o delivery de maneira mais ampla, não somente utilizando o iFood, existe algum meio de eu detectar que aquele cliente que está vindo do iFood já é um fã da minha marca, né? Qual que é o principal indicador? Cara, esse cara eu tenho mais chances de convertê-lo para o meu canal próprio. E se existe, né, esse indicador, quais são as estratégias de tudo que você vê aí no mercado que mais funcionam? É mandar um panfletinho dando um cupom, ter alguma coisa assim que é, cara, esse cliente está pronto para vir para o meu canal direto e essa estratégia é a melhor para ser usada. Ótima pergunta. O próprio iFood, ele te diz quantos pedidos cada cliente fez. Chega um pedido, cliente novo. Chega um pedido, 80 pedidos. Né? Esse cliente já fez 80 pedidos, já fez 20. Então, entender isso é fundamental. Uma das coisas que a gente faz que é básica e serve para qualquer dono de restaurante fazer agora. Tenha pronto uma mensagem para o chat do iFood, 2 mensagens, não é 1 milhão de mensagens, 2 mensagens. Uma que vai falar assim: obrigado, boas-vindas, primeira vez que você pede aqui, espero que você goste, né? Eu falo, eu já estou sentindo o cheirinho do seu pedido aqui sendo preparado, tá uma delícia. Se gostar, deixa a nota 5, se não gostar, nos procure. Essa é para o cliente novo. Pro cliente que já fez mais de um pedido, eu sempre falo assim, fale com ele, né, aquela pegada do, pô, obrigado por ter você de volta, que bom que você, né, você tá sempre aqui, nosso cliente fiel, obrigado de novo. Deixa eu só te lembrar que toda vez que você faz um pedido, é importante deixar a sua nota 5, né, porque o cliente às vezes esquece, ele pede 30 vezes com você, mas como ele deixou nota 5 a primeira vez, ele não dá mais. Esse é o primeiro ponto. E aí, assim, eu acho que o momento que a gente tá no mercado como um todo é mesclar automação, ou seja, coisas que você consegue repetir, fazer várias vezes igual, com personalização. Se a gente conseguir chegar nesse nível, é a melhor estratégia de trazer esse cliente. O que é isso na prática? Panfleto. Uma coisa é ter um panfleto, a outra é ter um panfleto com espaço para você personalizar ali. Vou dar uma estratégia que a gente usava na minha marca lá antigamente, de comida italiana. A gente tinha um panfleto, que era um cartão postal da Itália, no verso era literalmente um cartão postal que a gente preenchia. Cliente Diego, obrigado, blá, 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 né? Já estava preenchido o texto, mas eu botava lá, cliente Diego, dia tal, chegava um cartão postal para esse cliente. Qual que era a ideia? Era tornar uma experiência, né, diferenciada, personalizada, né? É um pouco do bilhetinho, mas é com um cuidado a mais, um toque a mais. Quando a gente está olhando para essa estratégia, que não era o caso, nem estava olhando para essa estratégia de canal próprio, usar a informação que a gente tem na mão de personalização, porque muitas vezes o cliente nem sabe que é o 10º pedido dele com a tua loja. Usa isso a teu favor, né? Deixa lá uma cartinha, como essa que eu falei, é o seu 10º, tá? Atualiza ele na hora, 10º pedido, ou deixa pronta já quando for o segundo, terceiro, quarto cartinhas diferentes, né? É mais complexo, mas funciona bem. Então você tem um benefício, como eu falei, a experiência vai ser legal, você vai ter um benefício e você está se relacionando, são os 3 pilares ali. Gera um benefício para ele comprar no teu canal próprio.
né? Você já sabe que é um cliente que já compra de você mais de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes que seja. Cria um benefício específico para ele. Olha, você comprando comigo no canal próprio, na próxima vez, você já vai ter um XYZ, um prato, compra um pequeno, ganha um grande. Aí depende de cada produto. É isso que a gente quer entender com cada restaurante. Uma sobremesa, gera um benefício para ele comprar com você no canal próprio na próxima vez. Avisa ele que ele já tem esse benefício. É só ele cadastrar o QR Code e tal. Se ele fizer esse cadastro, como tu falou, é um cliente já pronto, já é um cliente teu que está recorrente ali. Se ele fizer esse cadastro, tu vai ter o WhatsApp dele, tu vai ter o telefone dele. E tu já tem o histórico do que ele compra. Óbvio que isso só se for de maneira automatizada. Sim. É aquilo que eu falei, automatizar e personalizar. Você vai mandar um WhatsApp para ele daqui a 2, 3 semanas, lembrando ele desse benefício que ele tem. E aí esse cara vai vir pro teu canal próprio. Essa é uma estratégia que amarra várias pontas. Ela é fácil? Não, mas ela precisa de dedicação, tempo, estratégia e tal, para fazer acontecer. Mas Se boa. fosse fácil, tava todo mundo fazendo Claro. também, né? Agora, tu tava falando, eu tava fritando aqui também as ideias. Brainstormando aqui possibilidades. Não sei se tu já viu, mas vamos ver aqui se funciona. Tu falou de um benefício no canal direto, né? E eu tava lembrando do evento que a gente foi semana passada. Rafael Silva comentou. Cara, coloca um produto Kids no teu cardápio. E se tu tá vendendo ele é porque aquela família tem uma criança. E aí tu vai lá na Shopee e compra uma bolinha do Pokémon que custa R$2. E tu bota na embalagem e manda. Quais as chances da criança pedir de novo o mesmo pedido por causa daquele brinquedo? Mas esse benefício do brinquedo, que pode ser um item colecionável, veja, desperta o gatilho de concluir a coleção, né? A revista de figurinha. Kinder Ovo, McLanche Feliz, Eu preciso trocar figurinhas para concluir meu álbum. Mas esse benefício só pelo canal direto. Perfeito. É esse tipo de estratégia mesmo. E quando eu entrei no delivery, né, digamos assim, eu vim do mercado de eventos, o primeiro livro que eu li foi o livro do Shiba, que é o fundador do Sim. Shining Box. E ali eu aprendi muito sobre isso, sobre experiência. O que ele tinha no Shining Box que era um diferencial gigante? Biscoitinho da sorte que tu abria e tinha uma frasezinha. Que é algo mais simples do que isso, é extremamente simples. Sim. Né? Era uma mensagem, né, dentro do biscoitinho da sorte ali. Essa é uma coisa tão singela, tão simples de executar. É só trazer algo nessa realidade para o seu. Deu o exemplo do Kids ou alguma coisa que remeta, né? Eu tive na minha marca de alimentação, eu fiz o extremo do personalizável, mas não é escalável. Mas é um case que eu considero de extremo sucesso, porque era auge da pandemia. E como eu vim do mercado de eventos, eu peguei emprestada com um grande amigo meu, o Bidu, que é da Pickway, de fotos em eventos. E aí ele me emprestou a impressora dele, porque ele estava também sem eventos na época, né? Me emprestou aquela impressora deles. Então, por exemplo, o Ricardo me fez um pedido no delivery. Eu achava alguma foto do Ricardo, aí era muito manual, era eu mesmo fazendo, no Instagram ou no próprio do WhatsApp, às vezes, né, geralmente já tem a foto da família ali junto. Eu imprimia e, né, na foto mesmo, imprimia aquela foto e tinha lá. Família Altieri Risoteria, momentos em família, que era o nosso lema, digamos assim, porque o delivery para mim é isso, é momentos em família, momentos especiais. Você não pede comida para comer, você pede para ter uma experiência em casa. E tinha o QR Code do meu cardápio próprio. Cara, que eu tenho de áudio de pessoas que chorando, porque era o auge da pandemia, todo mundo na flor da pele, tu pede um delivery, não tá esperando nada, chega uma foto, pô, tu com teu filho, né, com tua mãe, com teu pai, sabe? E era Uma baita numa experiência. baita experiência, e tem até hoje vários clientes que mandam foto, ainda tenho aqui, tá na geladeira até hoje. O QR Code nem existe mais, né? Mas, e existe. Pô, é óbvio que eu tô indo pro lado extremo do personalizado, de encantamento. É um case que eu falo sempre que eu gosto muito, deu muito certo. De fato, criou um apreço pela marca gigante.
Mas pense em pequenas coisas, detalhes, é parar e pensar mesmo, como é que eu posso criar uma empatia e tal, e volta sempre aos 3 pilares. Olhem muito, como é que eu me relaciono com meus clientes, né? Como é que eu crio esse relacionamento, isso é criar relacionamento, saber, saber que tem uma criança ali, tu mandar um presentinho, saber que quando é o aniversário, isso só dá para saber com base de dados, de informação mesmo. Cria uma experiência legal, né? Cria uma experiência diferente, ou no mínimo tão boa quanto tem no canal do Marketplace, né? E cria essa conexão quente, né? Gera o benefício, gera formas dele entender que se ele comprar por aqui é melhor do que comprar por lá. É a única forma de tu começar a criar. Eu acho que a tua pergunta, ela, ela, ela amarra tudo isso, né? Que é, como é que eu sei que esse cliente está pronto? Né? O cliente que já compra 3 vezes de você, ele está mais do que pronto, porque A ele... partir da terceira compra, já posso entender que ele é um fã da minha marca. Exato, exato, né? Até antes já dá pra. Pô, em 2 semanas ele compra 2 vezes, ele já se apaixonou, vamos trazer. Mas, pô, 3 vezes, é só parar pra pensar assim, tu foi em 3 vezes em algum lugar que você não gostou, é muito difícil. Né? Pediu 3 vezes do lugar, de um lugar que você pediu porque o frete é grátis. Não, né, não, ninguém faz isso. A experiência não foi boa, deu problema, eu fui 3 vezes, não. 3 vezes tu foi porque tu gostou. Maravilha, Miguel. Então, para a gente encerrar, como que tu enxerga o futuro do food service, até mesmo focado em delivery, do Brasil nos próximos anos? Eu acho que quando a gente entrou na pandemia, a gente teve uma revolução no delivery no Brasil, né? Eu tava engatinhando, ele teve que sair correndo da noite para o dia e deu esse boom. Naquele período, e principalmente os 2 primeiros anos, tinha muito essa pergunta, será que o delivery ele vai ter o efeito das lives do YouTube, né? As lives bombaram, era tudo que existia naquelas semanas e depois normalizou. O delivery não. O delivery, primeiro ponto o delivery é uma realidade que chegou para ficar e ainda está crescendo. O Brasil, comparado com o mercado chinês, indiano, europeu, americano, ele ainda é muito iniciante no delivery. Tirando o iFood, né? O iFood é uma referência mundial, mas ainda tem muito para crescer o mercado em termos de hábitos de consumo no Brasil. Tem muita frente ainda. O maior marco que eu falo disso é que as vendas digitais do McDonald's atingiram mais de 60%, né, do faturamento total. Então, isso mostra a força do digital e do delivery. E eu acho que o futuro, a tendência, eu acho que está muito, assim como todo o mercado, tecnologia. Né? Eu acho que as tecnologias vão avançar e vão trazer muito mais autonomia para os restaurantes, é isso que eu espero, né? Que o restaurante, através dessas tecnologias, desse ecossistema que está surgindo, consiga ter mais autonomia na sua gestão. Né? Eu acho que a gente vem num mercado pouco estruturado, pouco capacitado mesmo, em termos de gestão, em termos de operação, e a gente precisa profissionalizar isso, e eu acredito que a tecnologia possa realmente, a digitalização como um todo, possa impulsionar isso. E acho que o grande ponto, seja para o dono do restaurante ou seja empreendedor de qualquer área, é se manter em movimento, manter estudando, conhecendo, falando com outros donos de restaurante. A gente não pode se fechar na nossa bolha ali. Eventos como o que a gente foi são extremamente importantes, por mais que no outro dia volte para a realidade e caia no dia a dia, no furacão da operação, mas ali você viu case de sucesso, viu, você tem em quem se espelhar, conversou com pessoas novas, estar nesses eventos, estar em movimento, estar buscando conhecimento, é o que vai fazer a diferença, né, dentro do que eu posso fazer, né, do como dono de restaurante, dentro dessas tendências do que vai acontecer. Entender que o delivery está ainda em fase inicial, tem muito chão pela frente, se familiarizar minimamente com as tecnologias, com o que está acontecendo no mercado é importante. Mas eu acho que é isso. Não esquecer do feijão com arroz também, né? Não esquecer de operar bem, entregar bem a comida, cuidar do cliente, né? Cuidar dessa experiência do cliente e começar
a entender essa jornada do cliente, né? Ele entra pelo iFood, beleza, preciso do iFood, preciso trabalhar bem o iFood. Esse é o primeiro passo. Depois eu começo a entender como que eu faço esse cliente virar meu cliente, né? Essa é uma tendência que com certeza vai estar nos próximos anos. Quem tiver mais autonomia vai estar ganhando essa disputa, vamos dizer assim. Boa. Eu vou te fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar. Já que tu tem contato direto, e agora vamos ter que nichar os teus clientes aqui da região da Grande Florianópolis. E aí, puxando aqui pro assunto Voa Delivery, o que eles têm falado sobre a Voa Delivery? Cara, eu vou falar sem puxação de saco, rasgação de seda nem nada. Eu já trabalhei com várias nuvens nível Brasil, assim. E eu falo isso sem estar na frente de vocês para todos os clientes. Falo, cara, a Voa funciona. Né? A malha logística está bem resolvida e as questões de realmente entregar o que se propõe está bem resolvido. O que eu mais cansei de ver ao longo da minha trajetória no delivery eram empresas prometendo motoboys na nuvem, prometendo malha logística, prometendo resolver esse problema e o restaurante voltando para full service do iFood porque não estava resolvido. Porque não tinha motoboy, porque não chegava motoboy, não entregava. Isso pode acontecer em uma entrega ou outra ao longo, né, numa jornada, mas tu não contar com esse parceiro logo de cara, tu entrou lá e, putz, não tem motoboy, a experiência vai minando, vai criando cicatrizes mesmo nesse mercado, e eu acho que a Voa resolveu, né, de fato aqui, pouco a pouco, região por região, né, pé no chão, acho que isso dá pra fica bem claro na fala de vocês, né, na forma de vocês lidarem, né, vocês não saíram se aventurando o Brasil inteiro, mas realmente pé no chão, região por região, e assim, só realmente entendendo que precisa resolver a dor desses restaurantes aqui. Quando resolver, eu vou para o próximo estágio. E eu acho que tenho ouvido muitos de clientes, tem vários clientes que são em comum aqui, e eu vejo muito o papel de vocês dentro dessa cadeia sendo resolvido, né? Eu acho que o desafio é grande, né? Eu costumo falar que as minhas escolhas profissionais foram pro caminho mais difícil, porque eu trabalhei com eventos e com delivery, são duas coisas que são feitas para dar errado. E vocês ainda escolheram dentro do delivery o que dá mais trabalho ainda, que é a logística. Então, é gostar de desafio mesmo. Legal, Miguel, o papo foi muito bacana, muito da hora. Eu queria que tu deixasse um recado para nossa audiência. Como que os donos de estabelecimentos te encontram, por qual canal? Bom, gente, primeiro agradecer vocês aqui, o papo foi muito bom mesmo, gostei. Queria deixar quem é dono de restaurante está ouvindo, mais do que um recado, mais do que onde procurar, uma ajuda prática. Vamos, né, acho que todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, vamos já dar alguma coisa aqui para... Aí sim, hein? Um brindezinho. Um brindezinho bom, né, de fato, que é ajudar na prática. Quem entrar em contato aqui pelo QR Code, o link aqui, né, que vai estar abaixo, vai ganhar um diagnóstico gratuito do iFood. Então a gente vai sentar comigo ou com algum dos especialistas da empresa para entender como é que está o cenário, um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Como é que está o teu iFood, e já a gente gosta de entregar na prática mesmo ali já algumas dicas, algumas coisas para melhorar. Obviamente que se tiver interesse em nos contratar, já vai ser um papo para conhecer um pouco melhor a Anyway, mas sem compromisso, né, digamos assim, senta com a gente, abre o seu iFood mesmo, a gente vai olhar, vai analisar e vai já dar alguns bons pitacos ali, um papo de 40 minutos, uma hora pra gente aprofundar, personalizado na sua operação. Na faixa. Na faixa. É um brindizão, então. É um brindizão, é realmente Vamos começar o ano com tudo, porque eu acho que no Brasil começa o ano depois do Carnaval, a gente tá em março, Isso. Vamos começar o ano com tudo. Isso merece um corte, um QR Code. Isso aí. Maravilha. E, pessoal, basicamente na Anyway, ENEWAY. Então procurem no site, na rede social @n.way ou, né, o meu Miguel Altieri Miguel no Instagram. Procurem nas redes sociais, a gente está gerando muito conteúdo, a gente está cada vez mais participando de eventos, de talks, assim, né, de podcasts, e a gente está... O nosso propósito é ajudar o nosso setor, os donos de restaurante, a mudarem essa métrica que me incomoda muito, que é quebrar em 2 anos,
trabalhar sem lucro, e esse é o nosso objetivo. Então, venham até a gente, né? Procurem aí que a gente está disposto a ajudá-los. Mais uma pergunta que não estava no roteiro. Tu deu palestra dentro a primeira edição do Logística Custo Zero. Eu queria que tu me dissesse o que tu achou do evento, no papel de dono de estabelecimento que estava lá, e também deixar um convite para a galera para a segunda edição, que está confirmada aí para o segundo semestre. Maravilha. Não, eu falei, né, sobre o evento necessário para nossa região, né? Acho que a gente precisa ter eventos mão na massa, né? Como foi, tipo, pô, eu fui um dos palestrantes falando de cardápio, teve o Maggi, dono de operação ali falando sobre operação, o pessoal do Mise en Place falando sobre a parte mais técnica mesmo, de precificação de produto. Então, esse tipo de conteúdo, como eu falei antes, né? Dono do restaurante precisa estar em movimento, precisa estar nesses ambientes para sair da bolha. A gente acha que só a gente tem um problema e quando vai trocar uma ideia, todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo tem o mesmo problema, todo mundo... eu não consigo sair da operação porque minha equipe não para aqui. Cara, a mesma dor daqui ou do restaurante que está faturando milhões, então estar nesses ambientes é importantíssimo, né? E convido realmente todos a estarem presentes aí na segunda edição, porque se a primeira foi muito boa, agora já com um monte de aprendizado que vocês tiveram, vai ser com certeza ainda mais forte essa segunda edição. Maravilha. Obrigado, Diegão. Obrigado, Miguel. Show, Miguelzão. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, Miguel. Pela parceria, pela visita e por compartilhar. Valeu. Obrigado, galera. Até mais, Valeu, pessoal. abraço.